Boa noite a todos presentes, boa noite a todos os espectadores e os participantes. Nós estamos na nossa última oficina do curso Conhecendo a Cultura Indígena no Rio Grande, e agora nós contamos com a presença do cacique Eduardo Ortiz, cacique da aldeia Irembê, né, que fica no camping municipal do Cassino. Ele é da etnia Guarani, e quem vai fazer a apresentação dele, na verdade, é a Aline. Eu vou falar um pouco de mim, né? Quem não me conhece, meu nome é Elisa, sou coordenadora do projeto chamado Reconhecimento e Valorização da Cultura Indígena presente no município do Rio Grande. Esse projeto ele começou em setembro, com a Aline e o Kevin como bolsistas, e ele já está no final agora em março. Nós estamos, então, começando os nossos trabalhos da noite. Eu vou passar a palavra para a Aline. Boa noite a todos. Obrigada pela presença de vocês no nosso último dia de oficinas. Hoje a gente vai contar com a apresentação do Sr. Eduardo. Como a Elisa falou, ele é cacique da Irembé. Eles estão localizados ali no camping do Cassino. Eu não sei se o senhor quer se apresentar ou quer que a gente já comece com as perguntas. Sr. Eduardo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Eduardo, cacique do Tecoirembé, aqui no camping municipal. E nesse momento eu agradeço pela oportunidade que a gente está junto. Todo mundo sabe que é difícil, só que agradeço ao Nhanderu primeiramente, e agradecemos quem é as organizadoras para ter hoje, nesse momento. Então, muito obrigado pela sua presença, através do Tumpá que a gente está aqui junto. Eu quero que a pessoa goste da nossa conversa, então vai ter muita coisa para a gente falar, então eu quero que a pessoa fique à disposição direitinho, e eu também estou à disposição de vocês. Só que a pessoa, eu quero que dizer algumas palavras como que a gente respeita, e como palavras sagradas, alguma eu acho que não é necessário para responder, para alguma eu vou responder, eu estou à disposição. Então, alguma pessoa já me conhece, então estou aqui de posição. Muito obrigado e boa noite a todos. Seja bem-vindo. Amém. Elisa, podemos começar com o vídeo? Pode ser, vamos apresentar então o vídeo da culinária Irembê? Pode ser. Acho que o Kevin vai passar. Eu vou apresentar aqui. Ela tá fazendo bodiapé, só que farinha de trigo. Fazendo como se fosse um pão do Juruá, pão cacetinho. Isso a gente, quem gosta mais dessa bodiapé, mais idade, para pegar mais energia, comer junto meu, de comer, e às vezes, para pegar mais energia, mais força. E agora ela está mostrando através do farinha de milho e farinha de mandioca, tá preparando. Mandioca de... Esse aqui a gente chama beiju. Só que a gente consegue várias classes para mostrar, pessoal, qual é o tipo que a gente poderia mostrar. Tem beiju, tem irorá. E chipá também. Yeah.
comida guarani. Achei bem legal mesmo. A gente dá pra comer junto com leite. Aí pega mais forte mesmo. Pra não comer com pão, assim. A gente prefere comer assim, junto com leite. Aí que a gente aguenta mais sol, mais cansativo. Parece que a gente não sente nada, né? É a diferença das nossas comidas. Se a gente comer todo dia carne, ou coisa do verdura, né? A gente sente o calor e cansado, tudo que vem através do nosso comida. Tirana. Tira. Microfone, Aline. Perdão, eu pausei para passar o vídeo. Seu Eduardo, o senhor pode falar um pouquinho mais da culinária de vocês para nós? Eu achei legal mesmo mostrar nossa realidade, né? Isso é importante que a gente tem que mostrar e falar para nossa criança, para a gente não esquecer o que é a nossa comida tradicional, o que é tradicional, porque cada vez mais a gente estamos no meio do Juruá, quer dizer que é do meio do branco, né? E a nossa criança já está acostumado mais lado do branco. Então a gente tem que, cada coisa que a gente fez, a gente tem que mostrar para a criança para acreditar que a gente sabia, a gente sabe que é importante para a gente mesmo. Como se fosse a gente caçar. Se a gente não mostrar eles próprios, nossa família não vai dizer que é verdade, mentira, vai dizer mentira. Só que a gente, como que não tem mais para captar tudo, assim, né? A gente mostra pouquinho a pouquinho, só que a gente conversa mais com o mais velho, contar alguma história, alguma coisa que a gente já é muito tempo atrás, que a gente já não consegue ver mais o que muito tempo atrás aconteceu. Pelo menos a gente aprendeu como é que remédio natural, as comida, como é que a gente prepara, como é que a gente organiza para caçar, tudo que a gente aprende através dos próprios nossos mais velhos. Assim. E cultura tradicional é assim. E a gente tem que mostrar a realidade, senão a pessoa já não acredita mais. Se a gente não explicar como é que é a preparação da comida típica, comida tradicional, milhos, ou farinha de trigo, tudo que a gente vê em comida que a gente, através da saúde, né? A gente tem que preparar com todos os carinhos para não ser mal para quem come. Isso que a gente, às vezes, a gente pega alguma, por exemplo, águas. A gente pega, o cara não quer convidar um copo de água e o cara deu como se fosse raiva, assim, toma. Aí tu sente que coração machucado, né? Aí não tá tomando feliz. Então já um machuca, né? Então, como se fosse assim, a gente tem que preparar com todo carinho para dar para nossa família. Para todo, não para nossa família, né? Isso que a gente, às vezes, própria nossa comida deu uma doença, assim, né? Só se a gente preparar errado e tal, a gente deu uma
dor de barriga, sei lá. E acontece de repente, né? É isso que a gente sempre tem que explicar direitinho para a pessoa saber, né? Próprios nossos... Porque cada vez mais nossos jovens comem mais só salgadinho, só pipoca e tal, assim. Só vamos levar junto, né? Fazer o quê, né? Não tem saída, né? Então, eu estou feliz junto com você, né? Então, é isso que é nossa cultura tradicional mesmo. E tem mais que a gente poderia falar sobre a casa, tudo que a gente poderia, só que se alguém quer perguntar o que aí fica à vontade, me interrompe e tal, assim, que eu vou falar do jeito que eu aprendi e mostrar a realidade para os nossos organizadora, né? Ela trabalha muito, conhece pessoalmente, assim, nossa aldeia, nossa vivência, ela já sabe muita coisa. Então eu estou de posição mesmo. A Sabrina levantou a mão, eu vou deixar ela perguntar. Boa noite, Sabrina. Boa noite, Aline, obrigada. Seu Eduardo, eu gostei muito de ouvir e fiz uma relação, que eu sou professora, né? E a gente sempre pensa nesse sentido aí, a gente só aprende fazendo, né? E vivenciando, e experimentando. Então, essa sua colocação de buscar com que os seus filhos, né, continuem a entender a cultura e a vivenciar a cultura, só vai acontecer se tiver presente mesmo, não é? Então, eu dou aula de língua inglesa. Então, eu também me debato muito, porque quando eu vou dar aula de língua inglesa para os meus alunos brasileiros, eu tenho uma preocupação que eles não peguem a cultura americana como modelo só, né? Que não peguem só a cultura da Inglaterra, de lugares onde falam a língua inglesa. Então, eu tenho esse cuidado, assim, de tentar mostrar para eles que é importante aprender a língua estrangeira, assim como vocês parecem estar mostrando, né? É importante os teus filhos aprenderem a língua portuguesa, mas é importante eles saberem da importância da cultura deles, né? Para manter. É isso que eu também faço com as minhas aulas de língua inglesa também, né? Porque senão a gente, o que adianta? Eu vou ensinar inglês e dizer para eles, agora todo mundo tem que falar inglês, e inglês é maravilhoso e tudo. Não, não é assim. A gente sabe que tem toda a questão que a língua envolve também a cultura, né? Então, o senhor mantém a língua de vocês? Como é que vocês entre vocês falam mais a língua nativa? Como é que é a questão da linguagem? Isso com certeza que a gente se envolver junto, assim, se quem quer aprender e tudo, e tem que se jogar no meio para saber. Como que agora tu fala sobre das inglês. Inglês não é nossa língua. Para mim, assim, a gente tem a obrigação, tem que aprender algumas palavras. Como é que a gente vai chamar dinheiro sobre inglês se a gente não sabe? Ele não tem como perguntar para ele mesmo. Alguém tem que ensinar, alguém tem que ter professor para isso. E a gente é professor também através da nossa língua. A gente tem que, dentro da aldeia, a gente tem que falar só nossa língua. Aqui, na minhas comunidades, aqui só a gente fala só nossa língua. A gente não fala português. Sou eu que falo português quando vem pessoa de fora, assim, querendo saber o que estou fazendo. Sou eu que estou falando mesmo. Como liderança, como representante de todo, né? Aí, se fosse alguma pessoa que ficou mais curiosa, já a pessoa saindo, perguntando o que poderia fazer e tal, assim, isso a gente está mantendo muito tempo junto com nossa língua, né? Não é agora há pouco que a gente
preservando essa nossa língua. Então, já foi muito tempo atrás, continuamos falando Guarani. Até nasceu para manter nossa cultura. Isso que eu falei para a pessoa, não sei se tem muita gente que entrando lá do branco, assim, entrando no evangélico e tal. Só que eu não posso dizer nada para a pessoa do evangélico. Quem gostou vai entrar. Eu não posso impedir. Só que a indígena sabe que direitinho que... Porque a gente nasceu indígena, a gente já nasceu junto com a cultura. Então, o evangélico não é nossa cultura. A palavra não é nossa cultura. A gente aprende através dos nossos pajés, nossos caraí. Sabemos que a mesma palavra que jogava através dos evangélicos, da Bíblia, a mesma palavra, só que a gente aprendeu através do espiritual. Quem passava para a gente é nosso pajé. Então a gente não precisa se envolver, entrar no evangelho, não é obrigado, porque a gente já tem cultura, porque o evangelho não é nossa cultura. Só que eu não posso dizer nada, se alguém gostou, pode entrar. Só que eu falei para minha família, eu não posso entrar, eu posso ficar curioso, sabendo o que está fazendo, eu posso fazer. Posso sentar, conversar, como é que vai ser. Então, da mesma caminho que a gente segue a palavra, ele joga para a gente. E a mesma que a gente recebe através da nossa casa de reza. Isso é nossa cultura. E a mesma coisa que se tu quer aprender, tem que entrar no meio da escola para aprender inglês e tal, tem que aprender. A gente Sim. também... Mas o português, como é que vocês fazem? O senhor ensina o português aí? As crianças vão para a escola e a escola regular, formal, nossa, eu posso estar fazendo uma pergunta assim bem fora, porque a maioria aí pode até já estar sabendo a respeito, mas para mim é tudo curiosidade. Na verdade, a gente tem escolas diferenciadas na cada aldeia. Aqui na nossa comunidade ainda não tem, porque tem pouca criança ainda. Então, outras comunidades já têm escolas diferenciadas. Tem um pouquinho mais de idade, já tem só para falar português e tal. Pô, a gente específica tem professor Guarani, ensinar como é que vai escrever e tal, quando cumprir mais a série e tal, já começa a falar português e tal. Só como nossa situação aqui, está recém começando a comunidade aqui no Rio Grande, então a gente é obrigado a mandar no meio do branco, porque não tem escola do Guarani, não tem escolas diferenciadas. Só que o início sempre tu sabe que é difícil. A principal é a gente se acostumar. A nossa criança. Imagina adulto que não tem vontade para ir. Eu já estou acostumado, assim, né? Já há um tempo. Porque passei muita coisa também, só que agora já está acostumado. Qualquer coisa já tudo é fácil, só que primeiro início sempre é difícil. Para dominar a palavra e tudo, só que a gente... Quando a gente se apertar, a gente já joga a nossa língua mesmo. Aí ninguém vai saber mesmo se a gente xinga, não xinga, então é assim que funciona. A nossa criança está começando a aprender. Eu baixei um aplicativo no celular e ela brincando. Qual é a palavra que ele para aprender? No celular. Agora o celular ajuda também. Para aprender alguma coisa pequena, 3 aninhos já domina o celular além de mim. Eu pouco uso no celular. As crianças
antes da linguagem, já conseguem dominar as tecnologias, hein? Até na aldeia, olha só. Já começa, ela própria já começa a assistir os desenhos e tal, qual é que ela quer assistir. Só que eu tenho que deixar à vontade, tem hora, não todo dia, assim, né? Eu tenho 15, 20 minutos aí, depois a gente tem que dar um jeito, nosso lado, puxar, brincar, alguma coisa, mostrar como é que é todo dia, assim, para não se acostumar muito, porque tu sabe que a pequena é mais inteligente que mais adulto, né? Pega mais rápido as coisas. E Obrigada. assim, Seu Eduardo, o Ramon levantou a mão, mas antes dele falar, como a Sabrina perguntou das suas crianças, eu queria que o senhor falasse de como é a família do senhor. É o senhor, a sua esposa e as meninas, né? na verdade, aqui, inícios, a gente tava 7 famílias, quer dizer que mais de 60 pessoas que a gente morava junto, uma família grande. E depois, no final, a gente, minha pessoa própria, os cunhados, sogra, tudo, alguma coisa não deu e voltou onde que morava antes, né? Então, agora, nesse momento, sou minha família, né? Quer dizer que sou uma família aqui na minha comunidade, né? A pessoa está querendo vir ver lugar e tal, só que nessa pandemia ninguém quer arriscar, né? Eu não posso dizer também, pode vir, aí no final, aonde que ele estava bem, e no final ele chegou aqui, pegou alguma doença, aí não dá certo. Então, melhor se dar uma segurada bom, passar nessa pandemia, e depois, se alguém querer visitar, pode vir mesmo. Sou uma família... Ramon, quer perguntar? Pode, fica à vontade. Oi, boa noite, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Bom, meu nome é Ramon, eu sou de Castanhal, no Pará, e para mim é uma honra estar aqui participando com vocês. Me sinto muito indígena, muito bem representado pelo cacique Luiz Henrique de Carvalho. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor, e antes de colocar a pergunta, eu queria fazer uma colocação bem simples e rápida. Eu sou graduado em História recentemente, né? E a gente vê muito essa questão da xenofobia. Meu cachorro, desculpa. Existe muito essa questão de ações xenofóbicas para com nós da região norte, principalmente de algumas pessoas, não estou dizendo que são todas, mas de algumas pessoas do eixo sul, sudeste, trazendo uma nomenclatura de que na nossa região só existem índios, né? Costumam muito falar sobre esse tipo de coisa, de que nós somos todos indígenas e que nós temos em nossas ruas andando jacarés e temos animais de estimação desse tipo. E eu queria saber, cacique, se, já que vocês vivem em uma outra região, né, bem distante, inclusive, e eu queria saber da parte de vocês se existe esse tipo de preconceito com vocês, com o povo daí mesmo, em relação a ações xenofóbicas, e como que vocês lidam com isso? Eu acredito que existe, sim, mas eu queria ouvir da sua parte. Pois é, né? Alguma palavra eu escutei, e alguma palavra não escutei por causa do cachorro, né? Aí, na verdade, vou falar meio simples, assim, né? Aqui nossa região, no sul, a gente sabe que a gente é indígena, os índios, muito tempo atrás, da época, tempo do Sepeteraju e tal, indígenas, agora que mudou a palavra também, as pessoas que chamam indígena, ou pelas próprias etnias, Guarani, Caingangue, tudo, né? E da época a pessoa falava índio. Índio a gente sabe que
próprio nós, guaranis, quando a gente fala sobre do índio, da época, há muito tempo atrás, século, né? Então, próprio nosso pessoal ficou medo do próprio, sobre da fala do índios, quando parece da época, vivência do bicho, né? Da época, né? Só que agora a gente mudou muita coisa também e no final a gente, nossos parentes, irmãos e tudo, né? Através da luta, a gente sempre fez organização para não discriminar muito, né? Próprio parente e tal, sempre a gente, todo dia a gente sempre tem preconceitos, através do índio, todo que vem a gente já está enfrentando e continua enfrentando, porque primeiro entra no ouvido e sai no outro lado, não está. Seja que a gente não gostar, por alguma coisa a gente sempre fala pelo nosso direito e tal, assim, né? Então, eu falo sobre dessa, como é que eu vou dizer, preconceito, né? A própria indígena, agora a gente tem que se manter juntos, trabalhar juntos, e como que eu falei, né? Eu, na minha realidade, minha vivências, eu quero ser todo mundo juntos. Branco, negro, amarelo, todos são iguais. Só que cada uma a gente tem nossa cultura. Sim. Aqui, a gente trabalha muito... Gente, me desculpe, de verdade, porque parece que só na hora que eu vou falar que o cachorro começa a latir, enfim. Mas aqui, na nossa cultura, nós temos muita essa representatividade indígena. Nós carregamos isso com muito orgulho por sermos da região norte. Então, quando aparecem situações como essa de ações xenofóbicas, trazendo algumas questões de preconceito, nós carregamos isso como um elogio até, por mais que para algumas pessoas se torne uma ofensa, porque nós não gostamos de levar para esse lado. Como educadores, principalmente o pessoal aí do NEAB, eu queria saber da parte de vocês, como que vocês conseguem trazer para o meio de ensino essa questão da luta do povo daí do Sul em relação a combater esse processo de xenofobia, e também se existe isso aí por parte das pessoas, porque, pelo que eu conheço, existem sim algumas aldeias aí na região sul, mas existe uma grande concentração mais no centro-oeste e na região norte do Brasil. Eu queria saber como que vocês têm lidado com essa questão de combater a xenofobia aí da região de vocês, trazendo para eles um aspecto de que sim, existem indígenas e eles estão mais vivos do que nunca, independentemente dos problemas, e nós precisamos unir nossas forças para lutar para que esse povo, que faz parte da nossa cultura, que faz parte do nosso sangue, que faz parte de toda a nossa construção social e também cultural, essa questão de identidade, como que vocês conseguem colocar para eles a importância de se ter esse respeito, de carregar consigo toda essa questão de identidade indígena também. Não sei se ficou bem explicado. Sim, Ramon, sabe que assim como as pessoas generalizam e falam que no norte é só índio, falam que no sul é só branco, né? Que não tem negro, que não tem indígena. As pessoas têm um preconceito, né? E não visibilizam. Nós, do NEAB, nós estamos tendo uma parceria também, eu vou falar aqui, vou citar, sobre a causa negra do MABSUL, que é o Museu Afro-Brasil Sul, que resgata a história dos negros, né, e negras da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Quanto aos indígenas, né, nós estamos fazendo cada vez mais um laço, um fortalecimento da instituição com as aldeias, né, eu já tenho os caciques como amigos,
e trazendo sempre eles para palestrarem para os nossos alunos, sabe? E agora, nesse momento de pandemia, que esse curso ele era previsto para acontecer de forma presencial, e a culinária que a gente mostrou era para mostrar, seria para todos, né, poderem apreciar e tudo mais, e a gente está fazendo de forma remota, né, é legal que consegue atingir várias pessoas. Tem muitos alunos que entram e começaram a conhecer. O nosso núcleo, ele é relativamente novo, né, ele foi feito em 2016, eu assumi em 2019, em 2019 nós fizemos trouxemos os caciques para palestrarem, e mostrarem a sua cultura. Então, eles montaram banquinhas de artesanato na frente do Instituto. Agora, em 2020, 2021, a gente está fazendo vários eventos online, né, tudo para desmistificar o que é um indígena, que ele não é aquele silvícola que as pessoas imaginam que elas aprendem nas suas aulas de história. Antigamente, a história dos negros era contada só pela escravidão, e a história dos indígenas era só pela submissão do colonialismo. E eles estão aqui, eles foram dizimados, sim, foi uma população extremamente dizimada durante esses 500 anos de colonização brasileira, né, mas eles estão aí, estão firmes, estão lutando, e estão entre nós, né, são pessoas como todo mundo, né, vestindo roupa como todo mundo, usando a tecnologia como todo mundo, e isso é o que a gente quer mostrar para eles, para mostrar para todos os Juruá, como eles chamam, né. A Sabrina quer complementar alguma coisa, Sabrina? A Sabrina, gente, eu vou apresentar, vocês não cheguei a apresentar, mas ela é a nova presidenta do NEABI, e nós vamos estar trabalhando juntas aí, né, Sabrina? Sim, sim. Não, o Ramon falou, né, a tua pergunta foi bem direcionada também ao aspecto, meu cachorro também tá latindo, viu? É para competir com o teu, eu sou assim, a pessoa faz, ó. Ramon, nessa questão, eu acho que tu centralizasse bem a tua pergunta na questão pedagógica, o que a gente tem feito, né, nesse sentido, se a gente vivencia, se a gente percebe isso, esse racismo, esse preconceito, né, no nosso IFE, não dá para passar pano e dizer que não, porque a gente vive super feliz numa democracia racial, porque a gente é um reflexo da sociedade, né, dentro da escola. E existe, né, nós tivemos casos, mas o que acontece? Como nós não temos nós não tínhamos alunos indígenas, nós tivemos agora só. Até então, a gente só tinha alunos cotistas raciais negros, né, e aí, esse ano de 2020, que nós temos 2 alunas indígenas. Então, o que acontece? Para todos nós, para os professores, principalmente, é tudo novo lidar com essa cultura indígena, né? Porque os indígenas entram na escola branca, né? E onde nós estamos acostumados com aquele sistema que a gente reproduz, que é o sistema da sociedade, que é a questão do branco, do domínio branco, que a gente está aqui para realmente mudar isso, né? A gente está discutindo, está levando para os professores também esse olhar. Então, assim, a gente está trabalhando nisso. Eu não vou te dizer que existe uma pedagogia bem firme dentro da sala de aula voltada para... Isso aí vai da sensibilidade de cada docente, né? De como conduzir o que a gente enxerga como racismo e como preconceito em sala de aula. Em 2013, foi a primeira vez que eu enxerguei
na sala de aula claramente, assim, evidente, o racismo, aquele racismo contra o negro, porque eu tive, em 2003, o primeiro ano do ensino médio, em que um aluno apontou para o aluno negro, tu está aqui por causa das cotas, e riu, e o aluno negro riu junto, tipo, estou aqui, né, vou ter que me inserir nesse meio, entende? Então, por exemplo, com o racismo com o negro está mais evidente agora, porque a gente está tendo mais, com as cotas, a gente teve um ingresso maior, ainda bem, né, de negros, de pretos e pardos, mas indígenas nós só temos duas indígenas no curso técnico de enfermagem, e elas ainda ingressaram e já teve a pandemia. Agora, tu imagina duas indígenas que teriam que se adaptar a toda uma estrutura branca, ainda ter que se adaptar ao ensino remoto. Então, é difícil para elas e é difícil para nós, que estamos na outra ponta, tentar fazer com que elas não desistam, né? Achar estratégias que mantenham elas na instituição. Então, eu acho assim, que é um esforço dos dois lados e esforço é um intercâmbio cultural, né? É muito aprendizado, mas a gente tem que estar disposto a ouvir o outro e aprender. Então, é isso que a gente está aqui, né? Eu estou me colocando assim, eu como branca, estou disposta a aprender, a ouvir, a tentar não aculturar ninguém, mas, né, inserir, fazer uma troca real, de fato, e não pegar e dizer, não, é assim que vocês vão ter que fazer, porque a gente faz assim, né? Mas, então, isso é um trabalho, assim, que, com as oficinas, com formação com os professores né, do campus, com reuniões, aos pouquinhos a gente ir disseminando essa ideia, né, e esses estudos, porque, na verdade, os professores ficam com várias responsabilidades, porque a gente tem que dar conta do conteúdo e dar conta das diversidades de cada aluno, né? Então, mas com esforço a gente está tentando, eu acho que está começando a fazer um trabalho aí legal no campus. Não sei se a gente te respondeu. Eu até ia ver, não tem mais algum professor da FURG que queira contribuir com essa questão, assim, de como estão fazendo as suas práticas, como é que... Porque Sabrina? Né? Sim, Sabrina, nós temos levantado a mão, desculpa, Aline, vou fazer agora a mediação no teu lugar, do Luiz Henrique, tá? E eu vou fazer a apresentação dele, ele é um conselheiro do Conselho Municipal dos Povos Indígenas, ele é um grande amigo do cacique Eduardo, tanto que vocês veem que a conta que o cacique Eduardo usa é a do Luiz Henrique, né, porque o celular foi dado por ele, né, foi presenteado por ele, e ele trabalha na saúde, né, com motorista de ambulância, né, Luiz Henrique, e ele é muito engajado, sempre na luta indígena, e compadre aí do cacique Eduardo da aldeia Irembé. Então, eu vou dar a palavra para ele, fazer as colocações dele, fazer as perguntas. Por favor, contribua com todo o teu conhecimento, Minhoco. Boa noite, pessoal. Meu nome é Luiz Henrique, mas carinhosamente os indígenas me chamam de Evoí, que é meu apelido Minhoco em Guarani. Eu acompanho a família do Eduardo já faz 5 anos. Eu ganho a vida como motorista de ambulância, mas eu tenho graduação em arqueologia, né, com uma pós-graduação na UFPEL em antropologia indígena. Eu inseri dentro da cultura do Eduardo nesse tempo todo, aprendi a língua, os costumes, e realmente eu me sinto parte da família. E eu escutei a fala da Sabrina e gostaria de fazer uma colocação que aconteceu algum tempo atrás, que uma das filhas do Eduardo chegou chorando para mim que tinham rido dela porque ela não sabia escrever o hino.
brasileiro, né, que ela não conseguia falar o português direito, né, e ela ficou muito chateada aquele dia com isso. E o garotinho da escola que debochou dela era meu vizinho, e eu fui conversar com o garotinho, e perguntei por que ele tinha debochado da menina, né, e ele disse, porque ela não sabe falar português. Aí eu falei para o garotinho, olha, ela não sabe falar português porque ela fala o guarani, ela fala o espanhol fluente, e agora que ela está aprendendo o português, né? E aí o garotinho, ela fala espanhol, sim, ela com 8 anos já conhece 2 línguas, está aprendendo a terceira. Olha, dali nunca mais debocharam da menina, né? Ele se sentiu diminuído perto da filha do Eduardo, porque a garotinha com 7 anos já falava espanhol e guarani, né? E a questão do preconceito, né? Também escutei a fala do Ramon, e logo no início que o Eduardo foi lá para Petrolina, nós somos vizinhos, eu tenho um sítio em Petrolina, foi a ocasião que eu conheci o Eduardo, nós batemos juntos de porta em porta. Numa das portas que a gente bateu, perguntaram se os índios estavam ali para roubar, né? O Eduardo deve se lembrar muito bem disso, né? Foi uma coisa que nos deixou muito triste aquele dia, né? A visão que o branco tem do indígena de vir para roubar, de ser vagabundo, mas isso aí foi quebrado com o tempo, né? Com o tempo, o pessoal viu que o Eduardo era uma pessoa maravilhosa, e um mês depois estava tudo indígena e branco e todo mundo junto, né? Então, o Eduardo faz um trabalho nas escolas, né? Até a Daciene pediu para ele falar um pouquinho disso, para essa quebra desse preconceito. O Eduardo tem um trabalho desde 2018 de visitação das escolas para fazer palestra para as crianças, que na visão do Eduardo ele sempre me falou que o adulto já não adianta mais, é muito difícil tirar o preconceito do adulto, mas as crianças, vendo o indígena, tomando conhecimento da cultura, né, elas vão quebrando esse preconceito, né? Então, esse trabalho que o Eduardo faz nas escolas, eu acho, respondendo o colega Ramon, que é um trabalho importantíssimo, onde ele leva a cultura para dentro da escola o ano inteiro, é uma escola por semana, foram dezenas de escolas visitadas, inclusive se plantava um coqueiro, que é a árvore sagrada do Guarani, que eles chamam de pindó, em cada escola, para deixar nossa marca cultural do indígena na escola, para prometer que a gente vai voltar de novo, né? Que aquela cultura vai crescer como a árvore que nós plantamos nas escolas, que demos as palestras, e esse trabalho que o Eduardo desenvolve nas escolas é importantíssimo. E assim, ó, as crianças saem das palestras assim, muito curiosas e pedem para voltar, né, trazem doações para os indígenas, que eu sempre digo, não é uma doação, é um trabalho. O Eduardo vai lá na escola, dá a palestra e recebe, né, o alimento fruto do trabalho, não é doação. O Eduardo tem uma bronca com essa coisa de doação, né? A gente trabalha levando a cultura para dentro das escolas. E esse é o futuro, é nas escolas que a gente vai quebrar o preconceito. Exatamente. Era isso que eu tinha para falar. Uma boa noite a todos e fico muito feliz de ver tanta gente aqui prestigiando o nosso amigo Cacique Eduardo. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Aguidia VT. Luiz Henrique, obrigada pela tua colocação. E realmente, começando lá na educação infantil, na educação fundamental, né? E não só no Dia do Índio, com aquela ideia de que no Dia do Índio, aquela estrutura toda de mirabolante que fica totalmente fora de contexto. O ideal é isso aí, é trazer sempre, é despertar nas crianças esse olhar, essa empatia, né? E eu acho que a gente lá no IFE já pega o pessoal de idade do ensino médio, né, 15, 16 anos, que está naquela idade adolescente também, que é difícil, né, também de lidar com alguns temas, mas que a gente tenta devagarinho ir plantando uma sementinha, né, e a ideia do NEAB é justamente essa,
eu estou assumindo agora com a Elisa, mas é justamente tentar expandir essa ideia, né, de olhar o indígena, olhar o povo negro, ter um olhar, né, porque os brancos tomam conta desde sempre, isso aí não pode ficar assim, não. Obrigada. A Kelly tinha levantado a mão. Kelly, tu gostaria de falar agora? Olá, boa noite. Até peço desculpas por não estar ligada à câmera, né? Mas em relação à minha pergunta, era assim, voltada em relação às crianças, né? Que eu também partilho da mesma ideia de que essa questão do preconceito, realmente eu acredito que a gente vai começar a curar, né, na educação infantil. E eu gostaria de saber como as crianças indígenas, elas lidam em relação a essa inserção, né, relativamente na cultura branca, né, no dia a dia, e embora ele tenha dito, né, que as crianças ali ainda não estão, né, na escola, que ainda não tem, mas como elas veem essa questão, se ele acha que talvez elas terão facilidade na questão de se adaptarem, né, porque querendo ou não, é uma outra cultura. Seria isso. Obrigada. Pois é. Na verdade, as próprias famílias indígenas, na primeira vez, como se fosse uma bichinho que colocar um gaiola que está no meio do leão. Ele não tem como se acostumar. A isso que acontece na família indígena. Na primeira vez na escola, ela se sente que não é bom, só que tem que se acostumar devagar, fazer amizade, conhecer lugar, tudo que a gente não... Nossa visão é diferente quando chega no meio do brancos. Fala alto, tudo que acontece a gente tem que se captar e se acostumar e aprender juntos, como que eu falei. O filho do branco tem que aprender nossas realidades, tem que aprender a falar devagar ou falar mais ou menos, porque a gente sempre fala devagar, bem tranquilo, bem relaxado, e a gente viu que os próprios gritaram juntos, os brancos juntos, né? E a nossa realidade não é assim, a gente sempre explica direitinho, se não fizer a gente explica de novo, assim que nossas realidades. E assim que ela está se acostumando. Agora, estou falando na minha filha, ela vai... Duas vai entrar no meio do branco. Ela já está acostumada a algumas crianças juntos, porque aqui no cassino a gente vai colocar bastante gente que vai ter a criança junto, né? Aí primeiro vai ser, eu acho que difícil, né? Eu tenho que acompanhar perto dela e tal, para até se acostumar, aí que vai mesmo. Seu Eduardo, a Daciene, ela perguntou sobre o seu trabalho nas escolas, né, o teatro que o senhor fazia. Se o senhor quiser falar mais sobre ele, o Luiz Henrique já falou um pouco, mas acho que a sua visão é muito importante para contextualizar. Pois é. A gente, para começar início sobre da Teatro Guarani, nossa criança da época, a gente tem bastante criança, né? E minha família própria, a mãe e sogra e tal, a gente sempre se acostumou a ir no centro e tal, para ganhar algum troquinho e tal, para a gente passar no nosso dia. Então,
no final a gente não deu mais para ir lá, já está proibido e tal, assim, né? Começa por aí, né? Então a gente conversava junto com o Luiz Henrique, com o Minhoco, o que a gente poderia fazer para a gente caminhar nessa cultura, como que a gente poderia levar? A gente tem que entrar no primeiro inícios. Eu conheci a professora Adriana, que agora ela está lá no Povo Novo. Aí ela me convidaram para ir de alguma palestra na escola delas. Então foi mostrar como é que a gente fez arco e flecha, pinturas, como é que a gente trabalha bichinho de madeira, como que a gente fizeram os colares, tudo que a gente fez, a gente falava ali, né? Eu levei artesanato, mostrar por que a gente fez a bichinho de madeira. Porque a gente tem que preservar vivos. A gente não pode vender, ninguém pode vender. Eu sei um bichinho a gente não pode vender. A gente tem que fazer de madeira para preservar o bichinho que é natureza, né? Como se fosse uma onça, assim, a gente tem que fazer de madeira. Esse aqui é de madeira. Uma oncinha. E a gente sempre, eu levei. E depois a gente começa, aí que a gente começa, já a professora já viram, aí elas publicaram no nosso dia ali, no momento, né, o que era, como que eu fiz a palestra sobre da cultura guarani. E aí já a pessoa na próximo mês já me chamaram ao outro lado, aí foi assim que conquistou também amizade, fez amizade, ficou conhecido aqui na região do sul mesmo. Então, fiquei conhecido junto com o Minhoco e no final a gente, eu não lembrei aonde que a gente foi, só que eu levei a cerâmica para a gente mostrar como que a gente trabalha e para quê. E quanto tempo já está na mão da indígena cultura como patrimônio, nossa cultura guarani. Essas argilas que a gente, até agora a gente está trabalhando, já foi muito tempo atrás, que a pessoa continua fazendo os bichinhos de madeira e tal, só que nunca falaram sobre as cerâmicas. Só que cerâmica a gente continua nosso patrimônio, isso já veio na geração, através das nossas famílias. E a gente continua passando para nossas famílias, nossas filhas. Eu estou passando para minhas filhas. O que é importante a cerâmica para a gente? A cerâmica que a gente usa para fazer potinho de potinhos, ou vaso, tudo, né? Bichinho também eu estou fazendo. Aí, muito tempo atrás, a pessoa usa da época, fizeram tipo um balaio, um grandão, a gente chama cambuci. Cambuci quer dizer que é uma panela grande de barro, assim, tamanho de uns 20 litros ou mais, depende qual é que a gente vai usar, para que a gente vai usar. Isso que a gente continua mantendo, isso é o nosso patrimônio. Não tem preço para a gente. E como se fosse uma panela de barro também. Está aqui. O senhor falou da cerâmica. O senhor faz petiguar, né, de cerâmica, o cachimbo. A cerâmica é importante para a gente, né? A gente fez cachimbos de barro, da cerâmica. Só que, na verdade, o povo guarani, até próprio de lá fizeram de madeira, de cachimbo, né? E o mais sagrado que a gente tem é de barro, de argila. Só que não é para qualquer uma que a gente poderia trabalhar. Claro que a gente consegue fazer a coisa, só que no final não é para todo que vem para trabalhar. Foi escolhido para quem vai trabalhar através da cerâmica.
E a gente continua, a gente foi escolhido para mostrar e trabalhar, né, nessas, porque quase não tem mais ninguém trabalhando sobre a cerâmica e não fala mais disso. E Petenguá a gente fez de cachimbo de argila. Isso mais sagrado que a gente tem. E através do cachimbo que a gente recebe próprio nosso nome Guarani, só que tem que ser de barro, o mais sagrado que a gente tem. Isso é minha arma. Aonde que eu for, eu levo o meu cachimbo de barro. Tá aqui, ó, pode mostrar. O meu cachimbo de barro. Isso aí eu que fiz. E minha esposa faz também. Só que esse é mais sagrado que a gente tem. Até a gente pode fazer para vender e tudo, né? Só que quando a gente, para usar na casa de reza, tem que deixar só para o dono para usar. Ele não pode tocar ninguém, né? É sagrado. Como se fosse palavra sagrada, né? E através disso aí que a gente consegue se ver próprios nossos caminhos, aonde que a gente pode ir, aonde que a gente poderia abençoar tudo, né? Através desse cachimbo que a gente, nossa criança, deixar dormir tranquilo, para não pegar pesadelo e tudo, né? A gente usa tabaco, fumo, isso é que fumo. Isso aí. Ramon, quer perguntar? Sim, sim. Gostaria de fazer uma pergunta. Na verdade, é uma questão bem séria. Tudo que foi falado aqui foi bem sério, inclusive. E muito bom falar sobre isso. Alguns indígenas do meu estado, né, algumas aldeias, têm perdido alguns dos seus moradores por conta do desmatamento, né? Infelizmente, esse processo da luta contra o desmatamento tem perdido muito a força no Brasil, né? Infelizmente, todos nós sabemos disso. E isso tem feito que alguns indígenas saiam das suas aldeias. De alguma forma, isso até é mostrado como um processo de expulsão, tem perdido. E, infelizmente, as políticas públicas em defesa dos nossos indígenas do Brasil hoje estão bem decadentes. E, diante disso tudo, eu queria que o cacique falasse um pouquinho para a gente se existe esse processo de evasão da aldeia dele, de alguns indígenas saírem dessas comunidades e migrarem para as cidades e tudo, e qual seria o principal problema que tem afetado eles e tornado tornado esse processo de migração. Pois é. Tem várias coisas que a gente pode falar através da política, né? Na verdade, o política, quem sabe é os brancos. Pelo menos eu sou como lideranças. Eu sou como de todos. E para mim não existe política. Só que como que eu estou no meio dos brancos, eu tenho que votar por algumas. Só que tem que ir no coração. Eu vou votar, eu estou votando. Só que, para mim, um político é só para o branco. Para mim, todos são iguais. Só que, como indígena, a gente tem que... Tem muita gente que está se envolvendo em política. Só como que a gente tem que levar juntos, alguma coisa a gente tem que fazer juntos. Só que eu não tenho partidos. Eu, infelizmente, eu quero sobreviver, eu quero fazer alguma coisa juntos. Eu tenho que levar dois juntos. Não pode ser preto, branco, amarelo, não tem cor para mim. Então, invasão através da... Porque tem muita gente que aprende os próprios problemas que a gente trouxe na nossa aldeia. A própria liderança tem que dizer para as pessoas
qual é o problema aqui dele, então alguma decide ir na cidade. Ou alguma gente caçava com brancos. Para que a gente fala sobre dessas? Como que eu falei do início, né? Eu não posso fazer nada. Eu não posso impedir, só que a gente sabe que nasceu indígena, foi revelado através dos Nhanderu, como é que o nosso nome é Guarani, e foi respeitado e sagrados. Só que quando eu falei para uma professora, Alfredos, por que a gente não, tanta idade que nosso Deus, o início que a gente nasceu, deram mais de 200 anos para a gente viver. Só que a gente, através dos coisas que não era para fazer, a gente diminui cada coisa errada que a gente fez, diminui nossa vida. Isso que aconteceu. Isso falei para o professor. Aí o professor pensando, parece que é a verdade. E estou falando a verdade. Aí a pessoa nunca fala sobre das coisas assim, né? Aí só, como que tu perguntou, por que a pessoa foi na cidade ou não gostou da aldeia, não sei. Só que tem muita gente que se envolveram. Ou caçar, porque a gente não pode... Eu, por exemplo, estou pensando daqui para frente, vai ter família, minha filha vai casar, vai ser família também. Então, eu não sei os caminhos deles, onde que ele vai parar. Vai caçar com branco, com índio, ou etnia, outros. Só que a gente, antes de ele se responsabilidades, a gente já fala tudo. Já começa a falar para ela que para aprender, para tocar no coração deles. O que é mais importante? Para que a gente nasceu Guarani? A gente tem que manter o povo Guarani. Cada uma a gente nasceu. Só que tem gente que não ouve mais isso. Querer viver como nem brancos. Quer televisão, não quer saber mais cultura, não quer saber mais nada sobre das casas de reza, e cada vez mais se afastando. Isso eu falei para todos. Mais uma geração, se a gente não manter nossas culturas, ou nossas próprias realidades, como é que a gente manter, vai acabar o índio, vai virar todo mundo branco. Isso que eu sei, isso eu sinto. Eu falei para minha família. A gente não pode... Claro que a gente tem que aprender. A gente tem que saber levar junto. Só que a gente não pode destruir nossa raiz. Que a gente não pode trazer nossos meios brancos. Como é que vai ser o netos? O meu neto, como é que eu vou revelar o próprio Guarani? Qual é ele que vai... o meu neto, se fosse neto do brancos, se ele puxar mais do lado branco, ele vai virar o branco. Se puxar do lado do índio, vai virar o índio. Isso que vai acontecer. Só que já não vai ter mais próprio que a gente tem. Não sei se eu responder direitinho na tua pergunta, alguma coisa como que... Respondeu sim. Nesse sentido eu entendi muito bem o que o senhor trouxe para a gente em relação a não poder obrigar, né? Não tem como obrigar se o indígena decidir, mesmo ele já está, ele já vem nesse processo infelizmente, de desconstrução, principalmente por toda a influência branca. É difícil, eu entendo que é super difícil mesmo, essa questão de dizer, você tem que ficar, não pode sair da aldeia. Mas aqui, na nossa região, além dessas questões culturais,
de esmagação da cultura indígena, existem esses problemas causados pelos brancos também, principalmente pela falta de políticas públicas que venham favorecer a luta do índio e também dos grandes fazendeiros da região, de alguma forma lutarem para pegarem, tomarem suas terras. Todos vocês sabem disso, né, porque é muito comentado na grande mídia, mas só quem está aqui mesmo sabe o sofrimento que é. Só quem sabe, só quem vive aqui sabe o quanto que tem sido difícil. Porque se você caminhar nas ruas de Belém, que é a nossa maior cidade aqui, você vai ver que existem indígenas que estão morando nas ruas. E isso é muito triste ver. Por quê? É triste ver pelo simples fato de que, historicamente, né, todos nós sabemos que tudo isso aqui é deles, né? Nós, os brancos, que invadiram tudo. E não cabe a mim falar sobre isso, porque isso aí já é uma outra questão. Mas é bem difícil e chega a ser até doloroso mesmo. Por isso que às vezes, quando ouço muito essas questões, estudo muito essas questões indígenas, é emocionante pelo simples fato de que, agora, por exemplo, o cacique, ele trazendo isso, eu via que, através da fala dele, um sentimento de não poder, não tem como fazer, não tem como você relutar, por mais que seja da família, como ele mesmo disse, as filhas dele vão casar, vão ter as suas famílias, as suas decisões, por não serem mais crianças, e é difícil porque a gente sabe que nós vivemos em um país onde a cada dia mais, em vez de nós termos lutas com resultados, eu acredito que existam sim lutas e com muitos resultados, inclusive, mas é que nem a professora falou no começo aí, de que é um trabalho a longo prazo, é um trabalho de você ir engatinhando, e o resultado, ele pode sim acontecer, mas infelizmente o resultado, ele demora muito a acontecer, e pelo fato dessa demora, a gente vai perdendo muitas comunidades indígenas, né? Então, eu entendi, sim, perfeitamente o que o cacique falou, e cabe a nós, como educadores. Eu, por exemplo, sou recém-formado, né? Ainda não estou exercendo a minha profissão de professor, mas cabe sim a todos os educadores colocar essa questão em sala de aula, porque eu acredito que somente a educação, ela pode trazer para a comunidade uma nova visão do que são as lutas indígenas, que nós fazemos parte dessas lutas também, como cidadãos, independentemente se é branco, se é preto, ou se é indígena, e todos nós devemos segurar nossas mãos. Então, entendi sim perfeitamente. Obrigado, cacique. Infelizmente, isso mesmo, a gente tem que lutar juntos, mostrar o que a gente queria ser, né? Então, a gente se tornou como adultos. Adulto, a gente tem que... Qual é os caminhos que a gente tem que mostrar para nossas famílias? Se a gente seguir algum caminho errado, a continuar a mesma. Minha família vai continuar a mesma. Se eu conseguir manter nossa estrutura, ele vai manter. Só que se eu dizer que agora não tem mais cultura, quem vai dizer para mim se não tem mais cultura? É o Deus. É nosso Deus. Não vai dizer que o branco acabou a cultura indígena. Ninguém. O branco não pode dizer. Que ele não sabe. Não sabe se não tem mais ou só o indígena só não quer. Ninguém sabe disso. Só que Deus que vai dizer. Um dia que eu virar a terra. Aí que acabou a cultura. Que eu não vou mostrar mais, não vou dizer mais. Nada. Um dia que eu vou morrer. Aí que não tem mais cultura. Eu continuo a mesma. Continuo batalhando e mostrando pelas culturas. Como que eu fiz e a luta da indígena. Como é que a gente caminhava e como e para quê. A gente tem que mostrar que a gente era indígena. Tem que fazer as casinhas tradicionais, tem que mostrar como que a gente revelar nosso nome, mostrar Cristo, tudo que a gente viveram sempre é assim.
Só que a gente contar só histórias, aí a gente no final próprio mais já não acredita mais. A gente tem que mostrar realidades. Como que a gente pegava o bichinho como armadilha e tudo. Só que a gente não tem mais mato virgens. Todo bichinho já sumiram, tudo. A gente tem que mostrar através do tipo museu. A gente tem que criar como é que a gente é a nossa realidade da época. Agora a gente está no meio da cidade. A gente não tem saídas. Isso que aconteceu. Então, vamos se manter juntos. É isso aí. O Marlon tinha levantado a mão. Marlon? Boa noite, boa noite. Eu gostaria, professora Elisa, de mandar um abraço muito carinhoso para o meu amigo Cacique Eduardo e para o meu amigo Luiz. Eu não costumo chamar ele de Minhoco, eu chamo ele sempre de Luiz, mas um grande amigo. E eu gostaria de mandar um abraço muito forte para o Eduardo, para a Diana, para a Jéssica, para a Luana, para toda a família, e dizer que eu não estou indo até a aldeia. A última vez que eu fui foi em fevereiro de 2020. Em março de 2020 teve a pandemia. Então, eu estou sumido por uma questão lógica, para preservar aí a comunidade, mas eu sinto muita saudade de vocês, tá, Eduardo? Muita saudade. Fumo sempre meu petinguá, que foi presenteado pela Diana, mas assim que tudo isso voltar, dou minha palavra que vou continuar a minha periodicidade indo visitar vocês aí, tá? Me desculpa mesmo, mas durante a pandemia a FURG está com medidas restritivas até para que se preservem as populações indígenas, né? E até nós tivemos vários convites para ir, enfim, até pela própria prefeitura, através da Tati, mas nós temos um plano de contingenciamento aqui na prefeitura que é para preservar as vidas, a saúde de vocês. Na época, eu acho que estava o seu Teófilo aí, né, Eduardo? Não sei se ele está ainda. Agora não está, ele está lá no Camaquana, lá na aldeia do Cristiano. Ah, tá lá no Cristiano. Então eu vou ver ele em abril. Acho que eu vou ver ele em abril. Porque Tá por aí, tá na volta. Mas aí eu queria deixar esse abraço caloroso para vocês, viu? E quando tudo isso passar, eu sei que vocês já estão vacinados todos, mas eu não estou, então segue ainda o planejamento. Um abraço, viu, para Diana, para todo mundo aí. E, Luiz, estou sempre à disposição, tá? O que precisar é só prender o grito aqui. Um abraço. Era isso, professora Elisa. Obrigado. Obrigado mesmo. Então, um abraço mesmo. Então, a gente estamos batalhando, então isso, a pandemia não ajuda nada. E vamos continuar. Seja que a gente não sai de casa, sempre para isso que existe agora nessas celulares, tudo para a gente falar junto, né? Então, eu agradeço pelas hoje da tua presença. Então, Deus abençoe. Vamos enfrentando essa pandemia. Estamos felizes juntos. Água e GVT, água e GVT. Que bom, doutor Marlon, que bom revê-lo, assim, que bacana mesmo. Eu estou com muita saudade, com certeza o Eduardo também. Logo vamos estar todos juntos aí, se Deus quiser. Vai passar, falta pouco, vai passar. Por enquanto, fique em casa que está um caos. E eu gostaria de complementar uma fala do Ramon, que ele perguntou sobre as políticas públicas, né, e falou também em educação. Eu acho que a nossa educação, né, a gente mesmo quando quer acertar, a gente erra. Porque o indígena, esse convívio que eu pude ter com eles na mata, morando junto, né, sobrevivendo junto, caçando, pescando, eu pude observar que o indígena, ele a educação do indígena é diferente da nossa, né? Nós mandamos os nossos filhos para a escola para receber o conhecimento numa sala de aula quadrada, fechada, né? E com aquela coisa dura do professor para o aluno, né? E lá na aldeia é diferente, o conhecimento é passado do mais velho para o mais novo, na beira da fogueira, através das histórias. As crianças aprendem com a mãe
a fazer a comida tradicional, elas aprendem o dia certo para plantar a sementinha, para colher, para cortar a taquara, senão o cesto vai estragar. Quer dizer, o conhecimento do indígena, ele é passado no dia a dia, como o cacique Eduardo falou, com calma, né, com uma palavra que eles chamam de palavra doce. Eu nunca vi o Eduardo falar um palavrão, xingar, porque eles têm essa coisa da palavra. A palavra só sai da boca do indígena se for uma palavra boa, né? Então, até quando eles brigam, meia dúzia de hora, eles já estão tudo de bem, porque não é como o mundo do Juruá, que briga e fica de mal para sempre. Não, o indígena é diferente. E quando a gente coloca o indígena dentro de uma escola ou dentro de uma universidade, a gente cobra o nosso jeito de escrever, né, o nosso jeito de pensar, né, o nosso jeito de educar, e isso aí está errado, no meu ver, porque uma dissertação mesmo, quando eles vão escrever, por que não pode ser na língua guarani, né? Por que tem que ser naquele formato quadrado, com aquela métrica, com aquela coisa dura que nós, quando vamos apresentar uma tese, nós somos obrigados a seguir aquela metodologia científica? Isso é muito difícil para os indígenas. E eu acho que se mudasse essa forma, né, de eles apresentarem os resultados deles, a coisa ia andar melhor, porque eles têm essa dificuldade. Eles têm o conhecimento, mas na hora de botar na métrica do Juruá, complica muito. E eu acho que essa política indígena de obrigar a criança, né, de ir para a escola do branco, porque senão vai perder o Bolsa Família, isso aí é cruel. Primeiro porque eles estão sempre se deslocando, é complicado para a criança ficar 3 meses numa escola e 3 meses noutra cidade, às vezes em outro país, com outra língua, é muito complicado. A visão que eu tenho é essa, Ramon, que as políticas da educação para o indígena tem que ser revista. Tem que ser revista essa forma de cobrar dos indígenas resultados, né? Eles não pensam como nós. Os resultados deles são melhores que os nossos, mas de uma forma apresentada diferente. Era só esse adendo que eu queria dizer para o colega educador, o Ramon, que na minha visão eu acho que deveria mudar, né? Essa obrigatoriedade. E agora mesmo na pandemia eu vejo a dificuldade das crianças do Eduardo de fazer aula remota, né? O meu filho tem dificuldade, imagina, né, as crianças indígenas, né? A dificuldade que tem de fazer a coisa remota, porque senão dá problema, né? Conselho tutelar, dá um monte de problema para eles. Então, isso eu acho cruel, e eu acho que isso aí deveria ser revisto e mudado, né? É o que eu penso, né? Mas não somos nós que fazemos a lei, né? É apenas um pensamento meu, uma coisa que eu observo entre eles, que se não mudar essa forma de cobrar os resultados na academia ou na escola, não vai captar mais indígenas para obterem nosso conhecimento, vai complicar cada vez mais. Então tá, pessoal, boa noite. Infelizmente, eu ainda estou trabalhando, tenho que atender um chamado e estou indo, pessoal. Uma boa noite para todos, boa noite, cacique Eduardo, para todos que ficam. O Eduardo agora está fazendo um projeto de camisetas, né, indígenas, né? Tem inclusive uma com ele segurando uma vacina, né, da Coronavac. É uma ideia que a gente teve, né? Porque o artesanato tradicional ele está tendo dificuldade de ser vendido na cidade. São 3 aldeias, todos mais ou menos o mesmo produto, né? Então, o Eduardo teve essa ideia aí de fazer camisetas com temáticas indígenas, com o logo da aldeia, né? E é um projeto que ele vai desenvolver nas escolas agora, quando abrir a pandemia, para levar essa mensagem no peito das pessoas, né? Então, eu desejo boa sorte para o Eduardo. Em breve, o pessoal todo vai ter novidades aí. A gente está preparando uma lojinha lá na aldeia do Eduardo, um pequeno museu, sítio arqueológico para o pessoal treinar, turismo cultural, né? Então, tem bastante novidade e, com certeza, quando acabar essa pandemia aí, o Eduardo aí vai fazer bastante atividades, as outras aldeias também. Eu acho que Rio Grande tem tudo para ser uma referência de cultura indígena, né? Eu espero que as políticas para os indígenas continuem sendo implementadas, né? Que a gente não deixe essas turmas se dispersar, porque eles se dispersam muito fácil, onde tem
uma dificuldade, eles vão procurar um lugar para sobreviver, né, e vão embora. E nós é que vamos perder, porque os indígenas da nossa cidade, a gente tem que ter orgulho, a gente tem que preservar, a gente não pode deixar essa cultura, esse patrimônio sair da cidade, né? Então, essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Obrigado a todos pelo carinho aí de prestigiar o nosso amigo Cacique Eduardo, né? E assim que passar tudo, apareçam na aldeia para nos visitar. Boa Luiz noite Henrique, a todos, pessoal. Eu tenho que sair. Antes de tu sair, Luiz Henrique. Luiz Henrique e Marlon, tu é professor da FURG? Sou. Sim, eu acho assim, ó, vocês que estão com todas essas experiências, essas vivências, essa riqueza toda, e como eu falei com a professora Letícia, eu acho que a gente também tem muito que aprender com vocês que já estão aí nessa caminhada. Nós vamos ter que marcar um dia para vocês nos passarem isso tudo, na visão do branco também, né? Porque é bom escutar o cacique e tudo mais, mas depois ter a visão de vocês, como vocês nos colocaram, como tu colocasse agora, Luiz, que isso aí parece que esclarece muita coisa para nós. Vamos combinar esse encontro, por favor. Um abraço, pessoal. Boa noite. Vou lá lutar contra o coronavírus. Ai. Fiquem em casa. Um abraço. Boa noite, Luiz. Muito obrigada pela tua presença. A Carla levantou a mão. Carla, pode perguntar. Boa noite para todo mundo. Boa noite ao Cacique Eduardo. Boa noite. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, ainda sobre política. Eu queria saber o que o senhor acha de pessoas indígenas entrarem para a política. Por exemplo, se candidatarem a deputado, deputada, né, a vereador, vereadora e assim por diante. E também, especificamente, eu queria saber o que o senhor acha, o que o senhor achou, né, das eleições federais de 2018, das nossas últimas eleições, né, para presidente, que a gente teve uma mulher indígena como candidata pelo partido PSOL, né, como candidata vice-presidenta do nosso país, a Sônia Guajajara. Eu queria saber o que o senhor achou dessa candidatura da Sônia. Isso é uma coisa que a gente, como que eu falei, a gente tem que se captar e ir levando juntos as coisas que era coisa nova que está vindo no nosso mundo, né? Como que agora aconteceu, pandemia geral, né? Todo mundo está em pânico, não tem saída, ficou trancado tudo, né? E a gente está aprendendo, alguma coisa a gente está aprendendo juntos, como que a gente vai enfrentar nessas políticas, política geral, como dizer que é um lado que pessoa que está se envolvendo e aprendendo, na verdade, na minha pensamentos, eu acho que é importante, tem que estar, alguma pessoa tem que ficar no meio da cadeira para representar todo o indígena aqui no Brasil, aqui nesse país, não aqui nesse Brasil, né? Tem que ser no geral, Brasil, Paraguai, Argentina, porque para indígena Guarani não tem fronteiras. Para a gente não tem fronteiras. Para mim não tem. Porque, na verdade, a indígena Guarani, quem criou as fronteiras é os brancos. Da época, nossos tempos, indígena não tem. A gente vive em qualquer lugar e é lugar bom mesmo. Então, nesses candidatos, a gente pode apoiar, ajudar, para eles defender os povos indígenas. Para isso que a gente tem que se envolver juntos, como que eu falei. Só que quem foi esses candidatos
como se fosse um presidente, ou presidentas, sei lá, qualquer um. Tem que falar no geral. Se eles... Tem muita gente que tá gostando indígena, manter cultura, estudos. Só que ele tem que pensar como é que vai ser essa nova caminhada. E para quê? E pessoas do branco vai perguntar para eles para que ele vai se envolver. Isso que vai ter, como se fosse um branco. Branco, a gente fez junto com Larissa, teatro. A gente foi apresentar lá nos Pelotas. Apresentar nosso teatro. Aí os jurados, na hora que vai jurar para ela e tal, para mim tá tudo tranquilo, estamos bem. Tá aprovado para mim. Aí a gente foi apresentado, minha filha e tal. Aí a pessoa jurados perguntou para que ele vai se envolver. Como e para quê? Aí ela gostou da família e tal, querendo ajudar. Qual é o interesse que ele vai ser? Não, ele quer ajudar. Ele quer se acostumar e quer aprender e queria levar as nossas culturas para mostrar para as pessoas o que é importante as culturas indígenas. É isso aí, isso tem que ser, pelos meus pensamentos, eu acho que é bom caminho que vai escolher. Nas minhas palavras, se fosse alguma indígena se candidatar, eu vou apoiar. Eu vou apoiar elas. Se ele for escolhido, ele vai ganhar. Se fosse através do abençoado, através do Nhanderus, ele vai ganhar. Como que eu falei, aqui quem foi escolhido não larga mais. Isso que aconteceu. Quem trabalha comigo, por exemplo, é Luiz Henrique com meus irmãos. Eles, aonde que foi, ele vai. Ele virou um irmão. Ele é meu irmão. Ele passa que eu passo. Ele passa comigo fomes, frios, tudo ele passa. Não é mais amigo. Isso que aconteceu. Agora que nessas caminhadas que vai acontecer, como que tu disse, representante dos vices, assim, se eles, coração bom, todo mundo vai apoiar. Todo indígena vai apoiar. Isso que é minha palavra. Não sei se boa palavra que eu já falei, não sei se acertei nas palavras. Ah, sim, entendi sim o que o senhor fez. Muito obrigada, cacique. Obrigado. Para falar, também queria falar que eu também, né, sempre vou apoiar, se o indígena tiver um bom coração, né, a candidatura dessa pessoa. É isso aí. Estamos juntos. A gente tem que enfrentar todos. A gente tem que enfrentar os brancos. Qualquer coisa a gente tem que conquistar, como que eu falei. A gente tem que... não é pelas políticas ou pelos coros, a gente... eu vou falar pelas minhas corações. Eu fui... Qualquer lugar eu fui. Só que eu fui reparar no coração das pessoas. Eu não foi pelas bonitas, não foi. Foi ver no coração, pessoa do coração. O que está sentindo no momento, o que olhou os nossos lados, o que está pensando. Isso que é qualquer lugar que aonde que eu fui, eu como se fosse uma anivelador. Adivinha as coisas e tal. E eu trouxe e depois
Depois peguei meu petanguá e tal, rezar como vai ser, qual é a pessoa, aí foi revelado. Assim que funciona. A Luciana também tinha levantado a mão, Luciana? Oi, boa noite. Cacique Eduardo, é um prazer ouvi-lo. Boa noite. Eu vou meio que pensar, continuar um pouco a discussão do Ramon, né, que você tinha dito, né, que, claro, né, cada um vai fazer a escolha de vida que quiser, se vai continuar na cultura indígena, né, vocês dão uma base, né, e depois é uma conversa de caminho que tem que seguir aqui na Terra, vamos falar assim, né? Mas o que eu tenho visto muito ultimamente, né, assim, muito, poderia até ser mais, é muitas pessoas que já estão, vamos dizer, na cidade, já não tem mais envolvimento com as aldeias, mas que querem uma retomada com os seus ascendentes, né? Querem uma retomada da cultura indígena. Então, o que eu tenho percebido é que muitas pessoas, vamos dizer, que nasceram totalmente fora da aldeia, totalmente fora da cultura, estão sentindo falta dela e estão tentando retomar isso, né? E estão tentando criar a própria identidade indígena mesmo, né? E aí eu queria saber se você teve alguma experiência, né, de pessoas quererem retornar para a aldeia, não nascendo na aldeia, mas tendo ascendência indígena, né? Se você tem alguma experiência com isso, se vocês receberam alguém, assim, algum parente que acabou indo para a cidade e que, sei lá, o filho ou o neto quis retornar para a aldeia. É essa a minha pergunta. Obrigada. É isso, importante, né? Como que eu falei, tem uma pessoas na FURG, ela totalmente que elas não fala mais na língua, só que ela é indígena. Só que eu, como que bom coração, aí eu falei, se quer aprender ou queres viver esse jeito do, não mais antiga, assim, mais ou menos que nossas realidades, para a gente se mostrar o que é, no, geralmente, para a gente se mostrar nossa identidade. Só que a gente tem que, a gente não pode obrigar a pessoa, ele tem que se envolver. Se ele quer voltar ou quer fazer, mostrar a identidade, ele tem que se jogar no meio. Quer dizer que ele tem que sentir vontades. Se fosse... Só que não é qualquer uma que quer fazer isso, né? Não é qualquer uma aldeia que quer fazer isso. Porque sabe que é meio difícil. Que foi se ela não fala mais português, no Guarani e tal, ela vai passar também um pouquinho de dificuldade nas aldeias. Principalmente a gente sempre pede calço. Não vai aguentar todas as coisas que aconteceu nas aldeias. Só que ele tem que se envolver. Ele tem que ir na aldeia. Aonde que ele quer, tem que ser jogado no meio. Senão ele não vai aprender nada. Para mais fácil que ele tem que vir junto com a criança, não o adulto, porque adultos, nossa criança mais fácil aprender a nossa língua. Ele não tem vergonha para falar. Isso que eu falei para pessoas. Só que não é porque uma aldeia que quer fazer isso. Tem muita gente que não quer saber de nada. Quem foi perdido já foi perdido. Isso que eu, se fosse aqui na aldeias, eu estou de posição. Só que, como que eu falei, é difícil mesmo. Só que não é muito difícil, não é fácil também. Só tem que se acostumar. Isso mesmo. Não tem muita coisa para...
Só tem que aprender tudo. Seria como um chamado, né? A pessoa teria que estar realmente disponível, né? Essa busca mesmo, né? De sua ascendência, da sua cultura mesmo, né? Nesse sentido. Isso mesmo. Sim. Obrigada, viu, Cacique? Muito obrigada. Nada. Seu Eduardo, a Tati entrou aqui e mandou um oi. Ela acho que chegou agora. E a Kimberly levantou a mão. Kimberly, quer falar? Boa noite, desculpa pela foto de gato, não consigo ligar a câmera agora. Mas eu gosto de praticar escrita criativa, eu escrevo alguns contos, poesias, e eu tenho muita vontade de trabalhar na área cinematográfica. Por isso eu queria saber o que o cacique Eduardo pensa sobre a forma como os indígenas têm sido representados atualmente, tanto na literatura quanto no cinema brasileiro. Eu não sei se ele assiste muitos filmes brasileiros ou lê alguns livros, mas eu queria saber como ele se sente em relação a essa representação. Se ela tem melhorado ou se ela tem piorado com o passar dos anos. Tem como repetir de novo? Está muito baixo o som. Ah, desculpa, meu áudio realmente é muito ruim. Eu queria saber o que tu pensa sobre a representação indígena no cinema e na literatura brasileira. Você já conseguiu ouvir agora? Ah, já dá. Já dá alguma coisa. Na verdade, eu já andei em todo lugar, assim, né? Aí eu reparo muita coisa também. Tem muita coisa que a gente quer mostrar através do cinema, assim, né? Só que quem está se querendo escrever e tal, a palavra não está no escrito certos. Aí que a palavra sai errada, alguma coisa assim, né? A letra, que eu estou dizendo nas letras. O branco muda muito as letras. E a gente, nossa língua é muito tradicional. Então, alguma coisa não está encaixando mesmo. Então, a gente quer se envolver. Através dessa que a gente poderia ir mais longe, assim. É isso aí. Não sei se a palavra certa que eu falei. Não, acho que era isso mesmo. Obrigada por ter respondido. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pode levantar a mão ou fazer direto pelo áudio. A Kelly levantou a mão. Kelly? Novamente, antes de fazer a pergunta, né, essa segunda pergunta que eu tenho, gostaria de agradecer ao Cacique, porque desde segunda, né, a gente está nessa imersão indígena, e hoje eu já consigo ver com outros olhos, não que eu tivesse uma opinião pré-formada, né, mas eu já consigo ver com outros olhos e tentar enxergar também como a visão indígena, né, porque muitas vezes a gente tenta enxergar as coisas que eles querem do nosso modo de ver, do modo do homem branco idealizar as coisas, as questões, os nossos problemas, sem se dar conta que é completamente diferente a cultura deles, o que eles querem, o que eles buscam. E eu gostaria de saber, a minha pergunta é em relação a isso, o que ele gostaria de um futuro, tanto em relação aos filhos dele, né, para a cultura indígena, de alguém que representasse, que tivesse uma voz forte e que fizesse algo, o que ele espera para esse futuro e dessa pessoa que ele gostaria que talvez ocupasse algum lugar que tivesse voz em relação às questões indígenas. Seria essa a pergunta. Tá. Isso é mais importante que a gente levar como que início a culturas. O que é mais importante nesse momento?
Agora aconteceu nessas pandemias, a gente não sabe o que é nessa doença, né? Então, a gente, através dos saúde, seja que a gente tem tudo nos nas voltas, posto de saúde, enfermeira e tudo, mesmo assim a gente precisa conhecer as próprias ervas. Porque a doença não tem horas, não tem dia, não tem momento para a gente. E como que a gente enfrentava agora, nesses difíceis, para não chegar nosso lado, dizer, né? A gente manter jeito que nossas realidades. Para dormir, assim, a gente, claro que a gente recebe todos, álcool, máscara e tudo, só que uma coisa nova, só que a gente já foi do início, a gente já sabe, vai ter alguma coisa que não era para acontecer, né? Só que já veio revelado através dos nossos caraí, nosso pajé. Então a gente já alguma coisa a gente já está organizando, se preparando e tudo, né? Então nosso dia é para dormir. Chegou na hora de dormir, a gente sempre usa álcool com tabaco. A gente misturou direitinho, botar álcool com tabaco. E antes de hora de dormir, nossa criança, a gente passa tudo, no geral, para não pegar nenhuma doença. Isso que a gente fez. Nosso dia a dia é isso. E isso é isso. Se alguma palavra não foi se acertado, pode repetir de novo. Eu não sei se a Kelly quer repetir alguma coisa, Kelly. Não, na verdade, eu gostei da colocação dele e eu só queria reforçar mesmo, por exemplo, o que ele esperaria desse representante. Porque a gente sabe que nós, como pessoas, né, como homens brancos, a gente tem uma visão diferente, né? E eles são outras questões. Eu só gostaria de saber se ele tem algo que ele espera para um futuro próximo, né? Em relação à cultura indígena dele para o país, para o mundo, né, nessa questão. Pois é, isso é, a gente tentei, como que a gente conversava agora há pouco, né, a gente tem que levar dois juntos, as nossas realidades. A gente tem que aprender, principalmente nossas crianças. Tem que estudar, tem que aprender a escrever, tudo que ele tem que se preparar para defender o povo indígena, no futuro deles. Só que a gente tem que apoiar nossas famílias. Aonde que ele quer ir, a gente não pode impedir. Se fosse eles querem ser alguma coisa do famoso, não tem como fazer. Só que a gente tem que apoiar. Só que a indígenas, muita coisa que a gente não capta através dos relacionamento do branco. Muitas coisas bem pesadas, por que dizer. Muitas coisas apertadas, assim, que a gente... principalmente a gente não tem hora para fazer as coisas. A gente, quando chegou o momento, a gente trabalha só 1 hora, 2 horas, já começa a fazer. Depois a gente dá um paradinho, dá uma cansada, tomar um chimarrão e começar a fazer de novo. É assim que funciona. A gente tem que se preparar para o futuro melhor, para a nossa criança. A Carla tinha levantado a mão novamente. Carla? Pois é, não sei se a gente ainda tem tempo para uma pergunta. Acho que sim, nós ainda temos 10 minutinhos. Tá, vai ser rápida a pergunta. Cacique Eduardo,
qual é o papel, qual é a função, né, dos sonhos dentro da cultura de vocês? Por exemplo, o sonho ele tem uma função de prever o futuro, ou ele teria também uma função de apontar caminhos, né, para vocês seguirem, enfim, ou teria função também de algum espírito da natureza conversar e aconselhar vocês. Me explica como é que funciona essa coisa do sonho, por favor. Na verdade, a gente já nasceu cada uma. Qual é as que a gente vai ter nossos, quer dizer que espíritos, né? Na verdade, os sonhos, dependendo do sonho, a gente foi revelado, aprovado e tal. Só que eu, pelos meus conhecimentos, o sonho parece que não é nada para brancos. Só que eu vou falar nas minhas sonhos. Não sei se tu vai entender, só que eu vou falar nas minhas sonhos. Meus sonhos, às vezes, têm muito significado que inimigos. E tem muitos significados, os sortes e iluminação no futuros e para nós olhar para trás. Dependendo, se fosse eu sonhar no cachorro e tal, é algumas fofoqueiras. Ou se fosse sonhar alguma torre, ou isso é inimigos, que tá no meio dos caminhos, se fosse um touro. E se fosse um leão, é um cara que quer dizer que um cara tem responsabilidade grande, só que é bem coração bom. Se fosse um leão. E se fosse para mim um peixes, depende do peixe, vai ser um dinheiro. Só que não é qualquer um peixe. Se fosse um lambari, alguma coisa, vai ter um dinheirinho. Isso que foi aprovado na meus sonhos. Só que se fosse eu sonhei um tigre, alguma coisa saindo na minha frente, um pouquinho mais longe, alguma coisa assim, já é... te prepara porque vai ter alguma coisa no meio do caminho. Eu vou parar em algum lugar que tem controle, que dizer que eu tenho polícia vai ser no meio do caminho. Isso que nos meus sonhos. Eu já tinha alguma aprovado e acreditas. E acredita mesmo. Não sei se... Tem muita gente que não acredita. Às vezes, pessoa que sonhou e não respeita. Isso que eu falo para pessoas. Às vezes eu acho que o branco sonhou alguma coisa, significado, só que ele não respeita aquele sonho e acontece acidente, ou matou família, tudo isso que aconteceu. Eu falo isso, às vezes eu vi família inteira morrendo através do acidente, só que alguma coisa foi através do sonho, já foi revelado, só que ele não respeita. Isso pelos sonhos. Não sei se acertei. Muito bom, muito bom. Ótimo. O Reurem também tinha levantado a mão, ele participou bastante ontem, na segunda-feira. Olá, eu tenho uma pergunta sobre a questão do ensino indígena nas escolas, com relação a como eles são apresentados em livros didáticos, ou como eles são apresentados, os próprios professores apresentam a cultura indígena, só que às vezes ela não é condizente com a forma como vocês realmente, com a realidade de vocês. Como vocês, enquanto indígena, e você, como uma liderança indígena, gostaria que
a história de vocês fosse transmitida na escola do branco, por exemplo. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Depende de etnias, que a gente tem várias culturas que a gente tem como liderança, né? Se fosse uma liderança, apareceu nas escolas querendo fazer alguma conversa ou alguma coisa, ele tem alguma coisa na cabeça, cocar, alguma coisa significado. Quem usa os cocar tem responsabilidades, como se fosse quem usa cocar é o cacique, liderança, né? Quem usa o sociocalho e tal, assim, já é o pajé e tal, que tá andando por aí. Isso que é responsabilidade que a gente tem. E a cultura, a gente, dependendo da etnia, que a gente pode falar das qualquer lugar, né? Escola, qualquer convite que a gente recebe, a gente vai se mostrar nossa cultura, né? Dependendo do movimento também, né? Isso que a gente sempre faz, né? Então, porque aqui eu falo mais sobre das cerâmicas, o que é mais importante para a gente, e sobre da erva mate. Erva mate é sagrado para a gente. Erva mate, quando vem, a gente, até na escola fala sobre da erva mate, o que é mais importante? A gente toma chimarrão. Chimarrão é saúde para a gente. Aonde que a gente for, a gente tem que tomar chimarrão. Se a gente não tomar chimarrão um dia, a gente já sente que dor de cabeça e tal, assim, tá faltando alguma coisa para aliviar a nossa cabeça. Isso que a gente fala sempre, erva mate. Erva mate é sagrado para a gente. Quando vem vento forte, já a gente joga um punhalzinho na fogueira para ir no outro lado, para não chegar no nosso lado vento forte. Isso é sagrado para a gente, erva mate. Isso eu falo aonde que eu for. Isso não... Mais ou menos isso. Entendi. Você poderia falar um pouco mais sobre... eu fiquei com um pouco de dúvida. Fiquei curioso sobre a questão da erva mate. A importância da erva mate para a sua cultura, no caso. Poderia falar um pouco sobre? Na verdade, a erva mate tem uma lenda que a gente... Na verdade, é real. Essa gente... na verdade, eu e Luiz Henrique, a gente fazer um livro sobre essa erva mate. Só que significado sagrados. Quando a gente deu uma queimadura e tudo, a gente já começa pelas ervas mates. Erva mate a gente molhar um pouquinho, já bota onde que tinha queimaduras. Isso que a gente usa como sagrados. Isso mais importante que a gente tem. Aonde que a gente faz, aonde que a gente vai, a gente leva o cachimbo, erva mate e fumo juntos. Por que é necessário a gente usar essa erva mate? Erva mate, não é qualquer erva. Só que agora a gente não tem mais ervas mate nativamente, então a gente é obrigado a ir nos supermercados comprar, só que a gente não sabe mais se fosse verdade mesmo. Tem no erva mate. Não sei se é assim mesmo. Entendi, muito obrigado. A gente vai se encaminhando para o final, mas a Sabrina levantou a mão. Cacique Eduardo, é que a minha filha tem uma pergunta que ela quer saber. Como é que se diz boa noite na tua língua? Bem alto, tem que falar. Nhande parede. Nhande parede. Nhande parede. Nhande parede? Isso mesmo. A gente fala para qualquer uma. De parede.
Aí já anota no caderno, para não esquecer mesmo. Obrigada. Obrigada. Sabe até. Ai, meu Deus, que fofa, Sabrina. Bom, gente, olha, essa noite foi riquíssima de conhecimentos. O cacique Eduardo veio, nos trouxe muitas falas de sabedoria. Eu agradeço as parabenizações de muita gente aí. E estamos no final do nosso evento, né, do nosso curso. Este curso, nós pretendemos fazer outras edições, né? Agora, no final de 2020, ter outra, ou início de 2021, tem que ver como vai ficar o calendário nesse ano de pandemia, mas já pretendemos fazer uma nova edição e fica aqui o convite, tá? Eu vou aproveitar esse grupo do Event 3, que eu mando o e-mail para todos, para falar do Abril Indígena, que vamos ter 6 oficinas, tá? 2 oficinas de cada cacique, então a gente vai continuar aí dando a visibilidade que eles merecem, que eles precisam, né, fazendo a valorização dessa cultura riquíssima que existe na nossa cidade. Eu só tenho a agradecer. Como fala mesmo? Boa noite, professor Eduardo. Nhandecorede? Nhandecorede. Nhandecorede. Então, tá, pessoal, muito obrigado, agradeço pelas presenças de vocês, e estamos juntos, qualquer coisa, só mandar oi para todos, então, muito obrigado mesmo. Obrigada, seu Eduardo, boa noite.